E aí, cursistas, vamos iniciar nossa aula número 2? Olha, a essa altura eu já espero que vocês já tenham resolvido todas as questões, né, que estavam lá no site e já tenham tirado as dúvidas, ok? Para não acumular dúvida, não podemos acumular dúvidas. Terminou a aula 1, fazer as questões, ok? Já fazer o feedback comigo e a gente já começar a aula 2 agora sem ninguém ter nenhuma dúvida. A aula 2 é uma das mais importantes, cara. É a que eu considero o coração do raciocínio lógico. É porque nós vamos entender os valores lógicos, as estruturas lógicas, tabela verdade. Então agora nós vamos saber que os conectivos têm nomes próprios, conjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional. É o coração do raciocínio lógico. Se você aprender esses 5 conectivos, você já está a um passo aí já de acertar a maioria das questões, cara, ó, sem brincadeira nenhuma de raciocínio lógico. Então vamos fazer aqui um resumo. Os conectivos. Conjunção. Ok? Representado, vocês já viram esse conectivo aqui, o I. E esse I tem um símbolo matemático, tá? Esse I é representado pelo acento circunflexo, o chapeuzinho. Disjunção. A disjunção é nada mais do que o OU, representado pelo nosso V, o V da vitória. Disjunção exclusiva. O que tem é ela? É o nosso OU. OU. Representado por quem? Pelo V. E um tracinho embaixo, hein? Cuidado. Para você diferenciar aí, tá? No seu estudo. Condicional. Condicional é o famoso sim, então. Sim, então. Ok? Representado por uma seta apenas direcionada à direita. E a bicondicional se somente se, setinha dupla, hein? Uma para a direita, outra para a esquerda, ok? Então, conjunção e disjunção ou, disjunção exclusiva ou, condicional, se então, bicondicional, se somente se. Já tínhamos visto na aula 1, lembram da aula 1? Agora, né, só você agora fazer o link, hein? O I, chapeuzinho, circunflexo, o OU é o V, o V com tracinho embaixo, se então, uma setinha, e o se somente se, 2 setinhas. E o que é que nós vamos aprender agora? Agora sim, nós vamos aprender a montar, a construir a tabela verdade, que é muito importante. Não decorar, você não consegue decorar. Eu mesmo até hoje não consegui decorar, já tentei, já até desisti. Por quê? Porque eu aprendi uns bizus e adequei também, de uma maneira bem básica, cara. Você aprendendo os bizus, você vai esquecer de tabela verdade. É só o bizu e acertar a questão. Só que antes disso, eu quero que você entenda algumas observações. A maioria dos livros, infelizmente, não falam, né? Mas, em alguns casos, esse I é representado pelo mas. Exemplo, João é alto, certo? E Maria é bonita. João é alto, vírgula, mas Maria é bonita. É o mesmo conectivo. O cara lá, né, tirou o I e colocou o mas. Então esse I pode ser substituído pelo mas. E aí fiquem atentos a isso. Outra também observação legal que os livros não trazem, nem a apostila, nem nada, é que no se então pode ser substituído pelo logo. Exemplo. Se João é alto, então
é brasileiro. Aproveitando logo aqui a deixa, olha só, se João é alto, é brasileiro. Professor, você não falou que o se tem que ter o então, né? Se então, verdade. Porém, se vier o se, e depois da vírgula, o cara não colocou o então, não é porque ele esqueceu não, é porque ele não quis colocar mesmo, para ver se de alguma forma você desliza na questão. Você lê então, mesmo que não tenha, você vai ler então. Então, qual foi o conectivo usado aqui? Se, então, mesmo que não esteja aí. E outra forma que eles usam muito, se, usam muito, mas não colocam, né, aí nas apostilas, né? Se João é alto, logo é brasileiro. Aí você se pergunta, é o se então? Sim. Só que para pegar, eles vão dificultar, eles não vão colocar o se. Vamos colocar assim, João é alto, logo é brasileiro. É o que estão usando agora, viu, galera? Atentos aí, ó. Tendência. Então, o que é isso? Apareceu esse logo depois da vírgula, ele está dando o quê? Uma consequência de algo que aconteceu no início. João é alto, né? Ele só vai ser alto se ele for o quê? Brasileiro. Então, logo ele é brasileiro. Então, esse logo está dando uma conclusão, certo? Se está concluindo, é uma condição. João é alto, qual é a condição? Ele ser brasileiro, certo? Então, essa é a condição. Então, condição é o quê? Condição é o quê? Condicional, tá? Então, fiquem atentos, anotem isso aí. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso não. Isso aqui é o quê? O nosso famoso se então, ok? Então, tirando essas duas observações, agora nós vamos ver a tabela verdade. Tabela verdade. Pessoal, toda proposição, ou ela é verdadeira ou é falsa. Exemplo, P. A Lua é um planeta. Pronto. Estou falando de que agora? Observe, estou falando de quê? Tabela verdade. A partir de agora, nós vamos nos preocupar em analisar se a proposição ela é verdadeira ou falsa, né? Sentença aberta, ninguém precisou saber. Para diferenciar proposição simples de composta, também não. Mas agora, a partir de agora, nós vamos ter que saber julgar se a proposição simples é verdadeira ou falsa. A proposição simples é do julgamento de vocês, é do nosso dia a dia, da nossa lógica. Olha só, a Lua é um planeta. Vamos lá, vamos julgar. Pensem aí bem, a Lua é um planeta? O professor tem que saber astronomia agora para resolver questões de lógica, só algumas coisinhas, né? Básica, mas sim. A Lua é o que, galera? Um satélite. Então, isso aqui você vai julgar como verdadeiro ou falso? Falso. A Lua é um planeta? Não, a Lua é um satélite. Então, essa é uma o quê? Proposição falsa. Vou colocar aqui o Fzinho, ó. A partir de agora, esse F é porque a proposição é o quê? Falsa. Ok? Beleza. Se eu fizer isso aqui, a Lua não é um planeta. A Lua não é um planeta. Verdade, né? A Lua não é um planeta. Então agora essa proposição é o quê? Verdadeira. Agora atente-se aqui, ó. P. P é uma proposição. O que é P? A Lua é um planeta. O que foi que apareceu de diferente em relação a P? O não. Certo? Mas está falando da Lua? Tá. Está falando de ser ou não ser um planeta? Sim. Então, não é uma nova proposição. É a mesma proposição. Porém, aqui na frente, ou você vai colocar o tio P, dois pontos, ou você vai colocar a cantoneira P, dois pontos. Lembra?
Tio e cantoneira representam o quê? Negação. Tá? Então, não esqueçam disso. Eu tenho agora P é falso e a negação de P é o quê? Verdadeiro. Então, uma proposição P pode ser verdade? Sim. E a negação de P pode ser falso? Sim. Professor, mas ficou diferente, não ficou não? Por P foi falso? Não importa. Se eu começar P, se eu falar que é falso, e se eu quero negar o P, eu coloco quem? Tio P, né? Eu vou colocar a palavra não lá na frase no português. Mas aqui, ó, o P é falso. Se eu quero negar algo falso, qual é a negação de algo falso? Verdade. Ok? Não importa. O que é importante? P, negação de P. P, negação de P. Eu tenho quantas conclusões? 2. Ou seja, essa minha tabela verdade tem quantas linhas? Quantas linhas? A CESP-UNB ama colocar questões para identificar o número de linhas. Então, eu vou ter quantas linhas? 1, 2. 1, 2. Ok? Ou seja, se eu tiver uma proposição, vai me gerar quantas linhas? 2 linhas. Ok? Tá. E se eu tiver mais proposições? Exemplo. 3 é ímpar. E 2 é par. Aí eu pergunto, eu tenho uma ou duas proposições? Aí, pessoal, ó, o I, quem vier na frente, sempre a gente chama de P. É a proposição P. Quem vier depois do I, que é o conectivo, nós vamos chamar de Q. Não só para o I, para o ou, sim, então para qualquer conectivo, tá? Independente do conectivo, quem tiver na frente chama P. Quem tiver depois, quem vier depois, chama de Q. Então tá aqui o I, ó. Quem está na frente? 3 é ímpar. Vamos chamar de quem? P. Quem está depois? 2 é par. Vamos chamar de Q. E agora qual é a nossa missão? Saber se esse conectivo aqui, conectivo não, se essa proposição, né, essa proposição composta, se ela é uma declaração verdadeira ou uma declaração falsa. A partir de agora nós vamos aprender isso aí, tá? Mas antes disso, quantas linhas vai ter essa tabela? Quantas linhas vai ter essa tabela? Aqui nós vimos que uma proposição, porque aqui isso é a negação dela, uma proposição tem 2 linhas. E 2 proposições eu vou ter quantas linhas? Vamos fazer. P, Q. Se eu perguntar para vocês aqui, ó, 3 é ímpar? Verdadeiro. 2 é par? Verdadeiro. Então eu tenho a possibilidade de P ser verdadeiro e Q ser verdadeiro? Sim. Como eu tenho também de 3 ser ímpar e de 2, se eu colocar agora assim, ó, 2 é... Não, aqui está 2 é ímpar. 2 é ímpar? Não, agora aqui vai ser o quê? Falso. Lá 3 é ímpar? É. Verdadeiro e falso. Posso fazer assim, ó, 3 não é ímpar. 3 é ímpar. Se eu falar que 3 não é ímpar, está sendo o que agora? Falso. E se eu falar 2 não é ímpar? Realmente, né? 2 é par. Agora que vai ser o quê? Verdadeiro. Então agora vai ficar o quê? Ó, falso
e verdadeiro. Como eu posso fazer a última possibilidade? 3. Vou colocar aqui, ó. 3 é par. Não, 3 é ímpar. Então é falso. 2 não é ímpar. Verdadeiro. Então eu vou tirar aqui. 2 é ímpar. Falso. Então, qual é a última possibilidade? Falso, falso. Então, eu tenho quantas possibilidades? 4. Então, eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. Professor, para todas eu tenho que fazer isso aqui? Não. Só mostrei que 2 proposições, e no geral eu tenho quantas linhas? 4. Você não vai precisar fazer isso. Lá vai cair assim, ó. É certo afirmar que 3 é par ou 2 é ímpar. Possui 8 linhas. Tá? Então você não vai fazer, né, até essa confusão que eu acabei fazendo aqui. Aqui só foi para mostrar, de certa forma, que 2 proposições eu tenho 4 possibilidades. E agora você vai gravar na sua cabeça, sempre é nessa sequência: V, 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 F, F, V, F, F. Então aqui eu tenho quantas proposições? Simples. 3 é par, uma. 2 é ímpar, outra. Então 2. Ah, tem 2. Então eu já sei que uma é P, já sei que a outra é Q. Aí eu faço isso, né, professor? V, 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 F, F, V e F, F. Sim, pode fazer. Tá? Aí tu conta. 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Só que tem um bizu, pessoal. Tem um bizu federal. Para você descobrir o número de linhas, use só isso aqui, ó. Grave isso aqui, ó. 2 elevado a N, ó, galera, ó. 2 elevado a N. Onde esse N é o número de proposições. Número de proposições. Pessoal, como assim, ora mais? Aqui tem quantas proposições? Uma. Isso falando de proposição simples, hein? 1, 2. Então você faz 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. 4 o quê? 4 linhas, certo? Então, essa maneira é muito prática. E a CESP-UNB, logicamente que não vai passar de uma maneira tão fácil assim. Olha só como é que a CESP-UNB costuma cobrar nas suas provas. Dado conectivo P, I, Q ou R, é verdade, é certo afirmar que possui 16 linhas. 16 linhas. Ok? Aí, pessoal, ó, se você for fazer isso aqui, ó, P, Q, R, por que 3? 1, 2, 3. Tem quantas proposições? 3 proposições. Se você for fazer na mão aqui todas as possibilidades, cara, você vai perder muito tempo. E tempo é ouro, tempo é dinheiro, né? Nós não podemos perder muito tempo. Temos que saber então o bizu, não é verdade? Se você falar, V, 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 é uma, tudo bem. V, V, F, é 2. V, F, V, é 3. V, F, F, é 4. Então, se com V, amarrando o V no início, eu tenho 4 linhas, se eu amarrar o F no início, vai ter mais quanto? Mais 4. E aí eu vou ter quantas linhas no total? 8 linhas. Só que é chato você fazer na mão isso aqui. Então, qual é a maneira mais fácil? Essa aqui, ó.
2 elevado a n. Então, quantas proposições? 1, 2, 3. 2 elevado a 3, galera. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, vou ter quantas linhas? 8 linhas e não 16 linhas. Questão da CESP que os alunos erram bastante porque não sabem o bizu. 2 elevado a n. Independente do número de proposições simples, sempre vai ser 2 elevado a n. Agora tem o quê? A casca de banana da CESP. Quer ver uma? Aquela mesma ali. P, I, Q, V, R. Aí eu vou fazer assim. Ou, tio, P. Tá? Aí agora eu pergunto para vocês, né? Faço, quantas linhas, né? Vai ter essa tabela verdade? Eu vou fazer na mão? Nunca. Contem. Quantas proposições? 1, 2, 3, 4. Errado. 4 não, 3. Mas por quê? Porque esse P não é o mesmo P? Então aqui não é outra proposição. Apenas João é alto. O que significa aqui? João não é alto, é a mesma proposição. Apenas ele colocou a palavra não. Então, as letras, quando se repetir, você conta uma só. Ah, professor, então se tivesse aqui I, Q. Já apareceu o quê? Só conta uma vez. Está aqui o P, apareceu o P, mas tem a negação. Conta de novo? Não, é a mesma. Então, tem quantas? 1, 2, 3. Isso aqui não importa. Isso aqui não importa. E sabe o que vai acontecer na prova? 1, 2, 3, 4, 5. Quanto é 2 elevado a 5? 32. Ele vai te perguntar se tem 32 linhas. E tu vai marcar que tem, porque tu contou 5 letras, então acho que é 2 elevado a 5. E não é, está errado. Qual é o certo? 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Continua sendo quanto? 8 linhas. Ok, turma? Então, finalizando aqui essa parte conceitual dos conectivos, tá? Vou começar a aprofundar sobre tabela verdade. Nós estamos aqui falando da tabela verdade? Sim, estamos. Só que, porém, aqui eu me detive ao que é o número de linhas. Por quê? Porque a nossa banca CESP, toda prova ela cobra qual o número de linhas. E o número de linhas, vocês viram, pode ser dado através do português ou através de uma estrutura matemática. Os dois modos podem ser abordados, ok? Vamos lá, continuando. Então, cursista, né, vamos ver agora realmente a estrutura da tabela verdade. Eu estava falando tabela verdade, mas em relação ao número de linha delas. Agora nós vamos entender a proposição, né, com o seu conectivo, se toda aquela declaração se ela é verdadeira ou falsa. E para isso, nós vamos agora ter que aprender os bizus. Esqueçam tabela verdade, aquela sequência de V e F, senão você vai ficar doido, você não vai aprender nada. O bizu é o seguinte, conjunção. Aí você vai fazer essa pergunta aqui, ó. Quando é verdade? Quando é verdade? Quando é verdade? Tá? Aí agora aprenda essa estrutura. P. Qual o símbolo da conjunção? Lembram? O I. E o I é o chapeuzinho Q. Não esqueçam disso. Então, aqui é o quê? Unindo duas proposições com um conectivo. Qual é esse conectivo? O I. O I é chamado de conjunção. Tá? E o que é que eu tenho que saber quando é verdade? Aprendo assim, ó. Duas iguais. Só isso. Duas iguais. Duas iguais. Só que se eu fizer isso, duas iguais, vai aparecer VV e FF, correto? Então, eu tenho que tirar essa FF. Então, o que você vai aprender? Duas iguais, beleza, mas não é só duas iguais. Você aprende assim, ó, somente verdade. Pronto. Somente verdade. Façam essa anotação, anote aí no caderno de vocês. Não esqueçam. Um dia antes da tua prova, qualquer prova que tu for fazer de raciocínio lógico, anote isso aqui, ó. Relembre. Conjunção, quando é verdade? Somente verdade. Aí olha só o exemplo. 2 é ímpar.
E 3 é par. Vamos analisar agora aqui, ó. 2 é ímpar. Você faz isso aqui, ó. Vê o conectivo, o I. Quando é que isso aqui vai ser verdade? Se as duas partes forem verdades. 2 é ímpar. Verdadeiro ou falso? Falso. 2 é par. 3 é par? Falso. Pronto. Aí ele vai te perguntar, banca, é certo afirmar que a proposição 2 é ímpar e 3 é par é uma proposição verdadeira? Pronto. Falso e falso. Vai ser o quê? A conclusão dela vai ser o quê? Falso. Professor, por que tu sabe que a conclusão dela é falso? Olha o bizu. Pode até apagar isso aqui, ó. Pode até apagar isso aqui. Pronto, o bizu é esse. Conjunção, quando é verdade, somente verdade. Então isso aqui vai ser o quê? Falso, não tem nenhuma verdade. E se eu mudar aqui, se eu mudar, 2 é par. E 3 é ímpar. Ok? Agora vocês vão julgar aí, ó. 2 é par? Verdadeiro. 3 é ímpar? Verdadeiro. Qual o conectivo usado? É o I. Quando é verdade? Somente verdade. Eu tenho duas verdades? Tenho. Pois esse conectivo vai ser o quê? Verdadeiro. E assim você agora vai querer errar e não vai conseguir. Olha só. 2 é par. E 3 não é ímpar. Aí você vê qual o conectivo? É o I. Certo? 2 é par? Verdadeiro. 3 não é ímpar. Falso. Qual o conectivo? O I. Quando é verdade? Somente verdade. Verdadeiro e falso. Eu só tenho somente verdade? Não, tem uma verdadeira e uma falsa. As duas têm que ser verdade. Então isso aqui vai ser o que, galera? A conclusão dessa informação toda, ela vai ser o que? Falsa. Como é que está nos livros, nas apostilas? P, Q. Essa é a construção da tabela verdade. Você não vai decorar aqui comigo não, você vai montar ela agora. A partir de agora você consegue montar ela. P, Q. Qual o conectivo? P, I, Q. Sequência mágica. Nunca esqueçam. V, F, V, F. Você não pode esquecer. Qual o conectivo? O I. Quando é verdade, duas iguais, né? Duas verdades. Verdadeiro. Tem 2V aqui? Não. Falso. Tem 2V aqui? Não. Então é falso. Aqui é pior, que não tem nenhum verdadeiro. Falso. Pois isso aqui, ó, acabamos de construir a tabela verdade do I. Precisou decorar? Não. Só basta você saber isso aqui, ó. Quando é verdade o I, só aceita a verdade, somente verdade. Beleza? Marcelo, tem alguma coisa para ver mais? Alguma coisa fora isso? Nada, cara. É simples desse jeito com esse bizu, tá? Vamos ver o próximo? Disjunção. Disjunção é o OU. O OU é representado por qual letra? V. Qual o bizu para ela? Qual o bizu? O bizu é o seguinte, ó. Basta uma verdade. Basta uma verdade. Olha esse exemplo aqui, ó. 2 é par e 3 não é ímpar. Conectivo é o I. Qual foi a conclusão? Falso. Vou colocar ele agora aqui, ó. 2 é par. Ou, porque agora é o ou, né? A disjunção é o ou 3 não é ímpar. Vamos avaliar, sempre você tem que avaliar. 2 é par? Verdadeiro. 3 não é ímpar. Falso. 3 é ímpar. Eu tenho a primeira parte verdadeira e a segunda falsa. Eu tenho uma verdadeira e uma falsa.
Então, qual é a conclusão dessa expressão, né? Dessa proposição, verdadeiro ou falso? É só olhar. Disjunção, basta uma verdade. Olhe para cá e olhe para cá. Tem uma verdade? Show. Tem uma verdade, não tem? Tem. Professor, mas aqui é falso. Não importa. Porque o ou basta uma verdade. Então, qual é a conclusão aqui? Verdadeiro. Verdadeiro. 2 não é primo. Ou 2 elevado a 3 é diferente de 8. Vamos avaliar. Qual o conectivo? Ou. 2 não é primo. 2 é primo, né? Então isso aqui é o quê? Falso. 2 elevado a 3 é igual a 8. Ele está dizendo que é diferente de 8. Então isso aqui também vai ser o quê? Falso. Qual o conectivo ou? O ou precisa de uma verdade. Eu tenho uma verdade aqui? Não. Então, toda essa estrutura aqui, turma, vai ser o quê? Falso. Então, é sério, ó. Você vai tentar errar e não consegue mais com esse bizu. E a tabela verdade? Como é que fica a tabela verdade? P, Q, P ou Q. Lembram? O Vzinho é o ou. E aí, turma, ó, sequência mágica. V, F, F, V, F, F. E agora eu quero a conclusão dos valores em verdadeiro ou falso. Vou decorar? Não precisa decorar. Até porque você não vai conseguir, hein? Cara, qual é o bizu do ou? Basta uma verdade. Olhe para cá. Tem duas verdades. Verdadeiro. Tem uma verdade. Verdadeiro. Tem uma verdade aqui, professor, mas aqui é falso. Não importa. Verdadeiro. Aqui não tem nenhuma verdade. Então aqui é o quê? Falso. Ok? Então tá aí, ó, a construção do ou, né? Então vimos a conjunção, disjunção. Vamos ver agora a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva é nada mais do que P ou Q. E como é que eu aprendo isso aí de uma maneira fácil? Tem bizu, professor? Para isso aí tem. Olha o bizu. A disjunção exclusiva é ou corro ou pulo. Ou um ou outro. Nunca os dois. Ou um ou outro. Ou seja, se um é verdadeiro, o outro tem que ser falso. Nunca os dois são verdadeiros e nunca os dois são falsos. Então como é que nós vamos fazer aqui? Duas diferentes. Como é que você vai aprender? Duas diferentes. Duas diferentes. Esse é o bizu. Duas diferentes. Vamos lá. Aproveitar aqui, né? 2 é par. Ou. Tem que começar com ou. 2 é par. Ou. 3 é ímpar. Olha só, galera, ó. Ou. 2 é par. Verdade. 3 é ímpar. Verdade. Cara, mas só que você tem que aprender a regra do conectivo. O que é que diz o conectivo ou? Para ser verdade, quando é verdade, sempre coloque na cabeça de vocês. Quando é verdade, quando é verdade, quando é verdade. Quando é verdade, duas diferentes. Aqui eu tenho o quê? Duas iguais. Então, qual é a conclusão dessa proposição? Falso. Porque para ser verdadeiro tem que ser duas diferentes. Vou fazer aqui, ó. Ou 2 é par. Ou 3 é par. Vamos ver. 2 é par. Verdadeiro. 3 é par. Falso. Qual o conectivo? Ou. Então, eu tenho ou não tenho agora duas diferentes? Tem. Então, agora, isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Tá? Como é que fica a tabela verdade? P, Q. Certo? P ou Q.
Sequência mágica, V, 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 F, F, V, F, F. E agora tu tem, né? Porque nós vamos ver nos exemplos que às vezes você tem que olhar para a tabela e identificar qual é o conectivo dela. Então você tem que aprender, logicamente, a tabela verdade. Você não vai conseguir decorar. Então como é que eu vou saber a sequência de verdadeiro ou falso? Pelo bizu. Quando é verdade? Duas diferentes. Olhe para cá. Tenho duas iguais. Então é falso. VF, duas diferentes. Verdadeiro. FV, duas diferentes. Verdadeiro. E FF, duas iguais. Falso. Ok, pessoal? Agora nós vamos ver a bicondicional. Está acabando, são 5, né? Já vimos 3. A bicondicional. Vamos lá, pessoal. Nós vamos ver agora, né? Do nosso estudo ainda não finalizou ainda, então pertinho da tabela verdade. Nós vamos ver mais 2, tá? E nós vamos ver logo a bicondicional. Eu estou pulando da sequência, eu estou pulando da condicional. Já já vocês vão entender o porquê. Bicondicional. Bicondicional. Seguinte, ó. P, setinha dupla, porque é o se, somente se, que, tá? Quando é verdade? Aprendam assim, ó. Quando é verdade? Duas iguais. Duas iguais. Vamos ver. 2 é primo. Se e somente se 3 é ímpar. Agora nós vamos julgar, tá? 2 é primo. Verdade. Olha só. Definição de número primo. O que é um número primo? É todo número que só tem 2 divisores. O número 1 e ele mesmo, tá? Para você depois, né, em seus estudos não ter dificuldade. 3 é ímpar? Verdade. Então agora eu quero saber, ó. Dada a proposição 2 é primo, se somente se 3 é ímpar. É uma proposição falsa. Aí você vai colocar na sua prova verdadeiro ou falso, correto? Qual é o bizu? Se e somente se. Duas iguais. Tem ou não tem duas iguais? Sim. Então qual é a conclusão? Verdadeira. Verdadeira. 2 é ímpar. Se e somente se 3 é par. Pessoal, ó, observe esse exemplo aqui. 80% do cursista que for fazer qualquer concurso que tem raciocínio lógico, se ele não tiver assistido nenhuma videoaula, se ele não tiver entrado em um cursinho, ele vai errar. Olha só por quê. 2 é ímpar. Falso. 3 é par. Falso. Aí a CESP-UNB vai dizer o seguinte, ó. Dada a proposição 2 é ímpar, se somente se 3 é par, é certo afirmar que essa proposição é falsa. Aí o cabra olha aqui, falso e falso. Né? Ele julga, ele consegue julgar. 2 é ímpar? Não. 3 é par? Não. Falso e falso. Então é falso. Então a alternativa está correta. Ele está dizendo que isso tudo aqui é falso. É falso para mim, é falso para mim. Tá certo. Aí lá fora, né, sai comentando, rapaz, não, cara, tu errou. Ora não, é falso e falso, tá lá. Não. Por quê? Se somente se, tem uma regra. Qual é a regra do se somente se? Quando é verdade, duas iguais. Tem ou não tenho duas iguais? Tenho. Falso e falso. São dois valores lógicos iguais, F e F. Então qual é a conclusão? Que isso aqui é
verdadeiro. Então, nesse caso, na prova, o cara tinha que colocar o quê? Que era falso. Ok? A importância aí de vocês saberem os bizu. E para finalizar a nossa aula, tá? Agora eu vou falar da condicional. Por que eu deixei ela por fora? Primeiro, porque o bizu dela é diferente, a condicional. E o segundo é porque não tem graça uma prova de raciocínio lógico sem esse conectivo, viu? Os autores amam, adoram a condicional. P, se então Q. Tá? Um exemplo. Se 2 é ímpar, então, olha o que é que eu vou fazer aqui. Vocês ficaram já aí tremendo. Logaritmo, sei lá, de x ao quadrado mais 10x mais 5. Tá? É igual 30. Não sei, só chutando. Aí o cabra já fica desesperado. Logaritmo, mano, se eu não aprendi na matemática, eu vou aprender no raciocínio lógico? Aí já quer desistir, né? Cara, isso aqui é uma pegadinha. Olha só. 2 é ímpar. Isso aqui é o quê? Verdadeiro ou falso? Falso. Se for a condicional começar com sim, então, cara, se começar com falso, não interessa, eu nem leio mais o que tiver aqui. Olha o bizu, não interessa. Pode ser a raiz cúbica de 125, não sei o que, não importa. Não importa o que venha depois. Sempre isso aqui vai ser o quê? Verdade. Toda vez que a condicional começar com falso. Você não precisa mais se preocupar com nada aqui. Já é um bizu. E o outro? É esse aqui, ó. Olha a pergunta. Quando é falso? Todos os 4 conectivos, qual foi a pergunta-chave? Quando é verdade. E essa aqui é a única que vai ser diferente, quando é falso. Olha o bizu. Vera. Fischer. F. Fabulosa, né? É o bizu. Ou seja, toda vez que o P for verdade e que o Q for falso, qual é a conclusão? F. Falso. E os demais casos? Tudo verdadeiro. Quais são os demais casos? Vocês lembram? Ó, olha só. P. Q. P. Se então, Q. Sequência mágica. V, V. V, F. F, V. F, F. Sequência mágica, ó. É o sim então? É. Vamos para o bizu, que é o bizu. Quando é falso? Quando é falso? Vera, Fischer, é falso. Certo? Ou seja, P for V. E o Q for F, qual é a conclusão? Falsa. P for V. E o Q for F, ó. Então tu vai ler o quê? Vera, Fischer. Ó, sim então. Vera, Fischer. Então aqui vai ser o quê? Falso. Somente. E os demais casos? Tudo verdade. Tudo verdade. Ó, então, VV, verdade. FV, FV. FV não é VF. Então, FV, verdade. FF, verdade. Então, cara, agora pode colocar o que quiser para vocês. Ó, se, aproveitar aqui, ó. Se 2 é par, então 3 é ímpar. Vamos ver. 2 é par. Verdade. 3 é ímpar. Verdade. Não, sim, então,
verdadeiro e verdadeiro. Ó, se tu fosse pesquisar na tabela, né? Olha como é chato. Verdadeiro e verdadeiro. Aí tu vai olhar lá. Verdadeiro e verdadeiro é o quê? Verdade. Não precisa disso aqui com o nosso bizu, né? Quando é falso, Vera ficha. Então aqui eu tenho o V do Vera, V. Mas aqui eu não tenho o F. Tenho o V. Então V vai ser o quê? Verdadeiro. Tá lá, ó. V, verdadeiro. E a última opção, se 2 é par, então 3 é par. Vamos lá. 2 é par? Verdadeiro. 3 é par? Falso. Tá. Qual o conectivo que nós estamos analisando? Se, então. Cai aonde, galera? Cai aonde? No Vera Fischer. Então, V e F. Qual vai ser a conclusão? Falso. Só tem um jeito disso aqui ser falso. No sim, então, é Vera Fischer. Pronto, o restante tudo é verdadeiro. Ok? Pronto, essa é a teoria, tá? E agora é questões. Fazer questões, máximo de questões. Esse é o principal assunto. Se você quiser resolver 100, 150, 200 questões, cara, ainda é pouco, porque é o assunto que mais cai em todos os concursos. Vocês vejam aí, são 5 conectivos, cada um tem sua regra, então faça o máximo de questões. Vamos fazer igual a aula 1, que foi sucesso, tá? Revejam quantas vezes for possível e necessário, resolvam as questões e ir lá no WhatsApp a gente tirar dúvida e logo vamos para a aula 3, tá ok? Não deixe de estudar. Então, agora nós vamos resolver 4 exemplos para a gente finalizar essa aula. Antes de eu começar, olha só, não percam tempo, tá? Revisem a aula de hoje, revisem a aula 1, que a nossa aula 3 vai ser especial, só resolução de questões. Vou pegar tudo que foi visto da aula 1 à aula 2 e vamos lá, vamos detonar o máximo de questões possível. E vocês também já vão fazendo, tá? E dentro desse assunto da aula 1 e aula 2, aquela questão que não foi abordada aqui nos exemplos e nem no TD, mandem para mim, mandem lá no WhatsApp, que aí, tá, se não resolver na mesma hora, resolva até o final do dia, tá ok? Vou fazer o feedback para vocês. Então, o segredo é resolver questões, galera, resolver questões. Vamos lá, vamos fazer 4 para a gente finalizar a aula 2. Então, exemplo 1. Uma proposição tem valor lógico falso e outra proposição tem valor lógico verdade. Nessas condições é correto afirmar que o valor lógico... Olha só, o que é que ele está dizendo? Que uma proposição, então vamos chamar P. Outra proposição, Q. Uma proposição tem valor lógico falso. Então P, ele já está afirmando que é falso. E a outra tem valor lógico verdadeiro. Então Q é verdade. Então vamos ver o que é correto. Da conjunção entre as duas proposições é verdade. Ele está dizendo o seguinte, que a conjunção entre essas duas proposições é verdadeira. Aí é só lembrar, o I, quando é verdade? Quando tiver duas iguais. O I, quando é verdade? Duas iguais. Aqui eu tenho o quê? Desculpe, acabei errando, pessoal. O I é o quê? Duas verdades, não é duas iguais, porque duas iguais pode ser VV e VF, tá? Quando é verdade o I? É quando eu tiver 2V, ou seja, ambas verdadeiras. Aqui eu tenho 2V, aqui eu estou analisando o I, ó. O I tem 2V? Não, então isso aqui é falso. E ele está dizendo que isso aqui é verdade. Então, item 1, item A errado. Ele está dizendo agora no item B que a disjunção entre as duas é verdade. A disjunção entre as duas é verdade. Disjunção, galera, quem é a disjunção? É o ou. Quando é que o ou é verdade? Né? Lá no bizuzinho, quando é que o ou é verdade? Quando eu tiver pelo menos uma verdade. Então o ou aqui, ó, eu tenho uma verdade? Tenho. Então a conclusão é para ser verdadeira. O que é que diz lá? A disjunção entre as duas é verdade. Né? Só basta uma verdadeira. Então o gabarito correto é a letra B.
Vamos só finalizar. Condicional entre as duas é falso. Condicional nós aprendemos como? Quando é falso. Vera, ficha. Só que aqui eu não tenho Vera, ficha, eu tenho FV. Então isso aqui vai ser o que nesse então? Verdadeiro. E lá está dizendo que é o quê? Falso, né? Errado. Bicondicional entre essas duas é verdade. Quando é que a bicondicional é verdadeira? Ó, revisão de tudo, olha que questão legal, porque é a revisão dos 5 conectivos. Então, quando é que a bicondicional é verdade? A bicondicional, quando eu tiver duas iguais. E aqui eu tenho o quê? Duas diferentes. Então, errado. E negação da conjunção entre as duas proposições é falso. Olha só, que diante do conteúdo, né, você nem iria marcar, porque a gente ainda nem falou de negação. E até porque o item B está correto, né? Então, quando você chegasse aqui, você já ia saber que estava correto. Então, isso aqui eu vou deixar para explicar um pouquinho quando a gente falar de negação. Aqui já dava para saber que o item B era o correto, tá? Para não confundir muito a cabeça de vocês, eu não vou antecipar a negação, tá? Então, vamos ao exemplo 2. A tabela verdade da proposição tem quantas linhas? Turma, pelo amor de Deus, não vamos errar. Não erre na questão dessa, pelo amor de Deus, ó. P, contem, 1. Q, 2. R, 3. P, repetiu, não conta novamente. O R repetiu. Professor, mas tem o tio. Não importa, é a mesma letra, apenas aqui vai aparecer a palavra não, então não conta. Então são quantas as proposições? 1, 2, 3. 3 proposições, 2 elevado a n, certo? O que nós aprendemos? 2 elevado a n, 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 8, 8 linhas, letra B, tá? Terceiro exemplo. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição composta, cujo valor lógico é verdadeiro. Todas são compostas, né? Mas só uma vai ser verdadeiro. O que está dizendo aqui, ó? 4 elevado a 2. 4 vezes 4, 16 é igual a 2 elevado a 4? Correto. Então, isso aqui é verdade. Qual o conectivo? O I. Certo? Você pode até fazer logo assim, ó. Verdadeiro ou falso? Né? 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Verdade. Né? Verdade. Aí aqui é o I. Menos 3 ao quadrado. Quanto é menos 3 ao quadrado? Menos 3 vezes menos 3 dá quanto? 9. Né? Só que aqui está dizendo que é igual a menos 9. E aí o que é que você tem que entender? Que esse menos 3, né, ó, o número negativo, né, com um expoente elevado a um número par, sempre ele fica o quê? Positivo, né? E aqui ficou negativo. Então aqui, ó, vai dar o quê? 9 positivo, ok? E aqui ficou 16. Então aqui ele pergunta: qual do valor lógico é verdadeiro? Né? Então aqui realmente, ó, aqui é verdade. O I precisa o quê? O I de duas verdades. Aqui é verdadeiro, certo? E aqui ficou até um pouco confuso a questão, porque isso aqui é verdadeiro, ó. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Ok? Verdadeiro. Então esse I aqui, né, só aceita a verdade. Então isso aqui é para ser verdade. Só que ele está dizendo que é igual a menos 9. Pronto, entendi. Olha só o que ele quer dizer. É isso aqui, ó. Isso aqui é uma única coisa, pessoal, ó. Quase que era confusa a questão, ó. Isso aqui é uma única coisa, ó. Tá vendo o I aqui? Daqui para cá eu tenho que julgar. Menos 3 ao quadrado. Quanto é menos 3 ao quadrado? 9. 9 é igual a menos 9? É isso que ele quer dizer, ó. Se você não analisar bem, você erra. Falso. Falso. Aí eu tenho verdadeiro e falso. O I precisa de duas verdades. Aqui eu não tenho duas verdades. Então o item A é falso, ele quer o verdadeiro. Então o A risca. O B. Então você já faz isso aqui, ó, para não ter a mesma confusão do início, galera, já faz isso aqui, ó.
Antes, 2 mais 3, 5. 5 é igual a 6? Falso. Só que é o V é o ou, basta uma verdade. 21 é primo? Aí vem a definição de número primo. O que é número primo? Todo número que é divisível por 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Só que o 21 dá para dividir por 1, por 3, por 7 e por 21. Tem mais do que 2 divisores. Então 21 é primo? Não. Então isso aqui é falso. Só que o ou precisa, galera, de uma verdade. Eu tenho uma verdade? Não. Então isso aqui é o quê? Falso. Vamos lá. 7 é menor do que 7? Falso. Mas quando eu tenho esse traçozinho, eu tenho 2 condições. Ele quer dizer se ele é menor ou igual. Ele não é menor, mas ele é igual. Então 7 é igual a 7? Verdadeiro. Menos 1 é menor do que menos 2? Pessoal, pelo amor de Deus, ó. 0, menos 1, menos 2. Do lado negativo, ó, quanto mais próximo o número tiver da origem, maior ele é, tá? Então quem é maior? Menos 1. Quem é menor? Menos 2. Quanto mais para a esquerda, menor ele é. Então menos 1 é menor? Não, menos 1 é o quê? Maior. Então isso aqui é o quê? Falso. Olha só, caiu aonde, hein? Sim, então. Caiu aonde? Vera Fischer, né? Vera Fischer é verdadeiro ou é falso? Falso, né? Vera Fischer é falso. Ele quer o verdadeiro. Não é a C. 3 ao quadrado é igual a 8, né? 3 ao quadrado é 9. 9 é igual a 8? Falso. Ó, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, é igual a 8, falso. Sim, então. Lembra daquele bizuzinho que eu falei para vocês, o sim, então? Toda vez que começar com falso, qual é a conclusão? Verdadeiro. Lembra, né? Não preciso mais nem analisar. 1 é menor do que 2? 1 é menor do que 2? Verdadeiro, né? 1 é menor do que 2. Então, falso e verdadeiro no sim, então, é o quê? Verdade. Está aqui o nosso gabarito, letra D. E aqui, porque está errado? 3 menos 2 é igual a 1? Verdadeiro. Sim, então. 4 é menor do que 3? Não. 4 é maior do que 3. Mas tem outra condição. De 4 ser igual a 4? Não. Então, 4 é menor ou igual a 3? Falso. Caiu no Vera Fischer. Vera Fischer, nós já sabemos que é o quê? Falso. E aí está aí, nosso gabarito, tá? Letra D. Aqui, pessoal, a CESP está cobrando de vocês se vocês sabem identificar o conectivo, tá? Exemplo, eu tenho aqui, ó, A e B. Esse A e B, galera, é aquela sequência lá, ó, P e Q. V, 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 F, F, V, F, F. Só que se você observar, é a mesma sequência, só que a banca foi malandra, colocou de cabeça para baixo, ó. V, 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 F, F, V, F, F. E a gente está sempre aprendendo V, 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 F, F, V, F, F. Ele só inverteu para poder te pegar, hein? Para vocês errarem. Aí ele quer saber qual o conectivo que foi usado aqui nessa sequência, tá? Aí você tem que testar o I quando é verdade. O I é verdade quando só tem somente verdade, né? Duas iguais é verdadeiro, ó. Tem duas iguais? Tem. Só que eu não posso ter outro V, ó. FV, aqui era para ser F, então não é o I. O OU, quando é que o OU é verdade? O OU precisa o quê? De pelo menos uma verdade, para ser verdade, ó. Tem duas verdades, é verdade. Tem uma verdade, então o I se tem uma, o OU se tem uma verdade, aqui é para ser o quê? Verdadeiro, aqui é falso. Também não é o OU. OU exclusivo, o que é o OU exclusivo, galera? Anote aí, é o OU exclusivo. Quando é que o OU é verdade? Duas diferentes. Então você vai analisar aqui, duas diferentes, lá tem que ser verdade, hein? Duas diferentes. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho duas diferentes. É verdade. Aqui eu tenho duas diferentes, falso. Era para ser verdade. Errado. Não é o C. Não é a C. Implicação. O que é implicação? É a condicional, hein? Anota aí. Condicional. É a mesma coisa. Ou seja,
Quando é falso, Vera Fischer. Vera Fischer. Olha só, Vera Fischer é o quê? Falso. E as demais tem que ser o quê? Verdadeira. Show. Qual é a letra certa? Letra D. Certo, pessoal? Bidirecional, né? Um nome diferente é a bicondicional. Por que não é ela, a bicondicional? Porque a bicondicional, para ser verdade aqui, galera, tem que ser duas iguais. Certo? Ou, desculpa, tem que ser a bicondicional, né? Tem que ser duas iguais, duas iguais. Aqui vai dar até um probleminha aqui, ó. Já vi aqui, ó. VV. Ó, VV. V. FF. Vixe, professor. E agora? Deu probleminha, deu duas. O gabarito aí tem duas certas. Mas as duas diferentes tem que ser falsa. Vamos ver se isso acontece, as duas diferentes ser falsas. Aqui, ó, V e F, duas diferentes, é falsa, tá certo. E aqui, duas diferentes, tá falsa? Não, tá verdadeiro. Então, por um detalhezinho de nada, não é a bicondicional, ok? Então, cuidado, ó, a casca de banana, o cara desliza bem rapidamente, acaba julgando que tem duas corretas, tá? Então, nós finalizamos então aqui a aula 2, tá? E a aula 3, já sabe, né? A aula 3 vai ser a resolução de questões da aula 1 e aula 2, tá, pessoal? Vai ser disponibilizado no site agora o TD da aula 2 e façam, né? E dúvida lá no WhatsApp comigo e até a próxima aula.